Goiás, estamos chegando com mais um programa e a gente trazendo no programa de hoje assuntos que você vai ter interesse em assistir e também participar dando a sua opinião. A gente vai falar, por exemplo, de um evento que acho que nunca se viu aqui em Goiânia, na área do direito econômico principalmente, né? É um evento, um congresso, um curso que está, não é curso, um congresso que está sendo realizado pela primeira vez e vai ser no auditório da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Muita gente já se inscreveu, não sei ainda se ainda existem vagas. Vaga, pelo menos para atender telespectador, eu não vou ter por isso. Rafael Vasconcelos, eu vou colocar o meu telefone no silencioso, Perfeito. que eu já deveria ter colocado. E seu amigo Osés Varão mandando mensagem aqui. Um abraço para ele. Abraço. Mas, enfim, esse congresso acontece neste final de semana na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e vai reunir pessoas da área do direito. E muita gente de vários estados e muita gente que vem lá de Brasília, inclusive. 2 ministros, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, estarão presentes, assim como o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. As pessoas que vão ao local, que irão até o Congresso, vão poder ver em discussão vários temas da atualidade. Não tem nada mais atual nos dias de hoje, parece que nos últimos tempos e pelos próximos tempos, do que falar de STF, Supremo Tribunal Federal, que está aí sempre envolvido na discussão e na análise também de vários assuntos que interessam a todos nós. Hoje, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi ouvido por Alexandre de Moraes e por outras pessoas também que estiveram lá naquele local em que se apura essa tentativa de golpe que muita gente já dá como definitiva, como consolidada. Mas, enfim, direito é uma coisa que nunca é direita, no sentido de que, vou explicar, porque cada um tem a sua interpretação. Nem quem faz as leis lá no Congresso, muitas vezes, pensa como o juiz que aplicou aquelas regras. Para falar desse evento grandioso que vai acontecer aqui em Goiânia, está aqui o idealizador desse congresso, que é o subprocurador-geral da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que abraçou esse projeto, é um projeto da Assembleia. Doutor Yuri Castro. Tudo bem, doutor Yuri? Boa noite, prazer em recebê-lo aqui. Prazer todo meu. Prazer, Paulo. Prazer, Rafael. Muito obrigado pelo convite. É uma oportunidade muito única, né, de expor o projeto que nós estamos levando para o Poder Legislativo e para a sociedade, que será a maior beneficiada disso. Com certeza. Estudantes do direito, profissionais, muita gente já fazendo sua inscrição para que depois de amanhã já comece a assistir essas palestras e esses debates. Mas nós temos outros assuntos aqui no programa de hoje que eu tenho certeza que vão interessar a você. Ontem, por exemplo, o governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, foi o convidado do programa Roda Viva da TV Cultura, programa Roda Viva que existe há anos e anos e anos e sempre promovendo grandes entrevistas. E essa de Caiado, na opinião de muita gente, foi uma grande entrevista, porque Caiado, para quem conhece, ele diz exatamente aquilo que ele pensa, né, Rafael? Boa noite, Paulo. Boa noite. Boa noite Tudo a bem? todos. Um prazer mais uma vez estar com você, estar com o doutor Yuri também. O governador Ronaldo Caiado tem personalidade. Gostem ou não gostem dele, ele fala aquilo que ele pensa e ele tem posição. Quando a gente fala que hoje o grande opositor da esquerda é Jair Bolsonaro, sim, ele é um grande opositor. Mas Ronaldo Caiado começou essa trajetória de fazer uma posição firme muito antes de Jair Bolsonaro. E foi exatamente uma dessas questões, foi essa que você acabou apontando, quando perguntaram a ele, né? Essa história de oposição, você vai ver só um trechozinho, depois a gente confere esse VT, esse trecho maior na íntegra. Mas veja o que Caiado disse quando perguntaram a ele sobre oposição a Lula. Vamos ver. Candidato Lula na reeleição e a direita fragmentada com várias candidaturas. Ótimo. Uma possibilidade é o senhor candidato e alguém indicado pelo Bolsonaro. Pode ser o Eduardo, o Flávio ou a Michele. Sim. Como o senhor vai fazer campanha contra esse candidato? Qual a diferença do Caiado com alguém da família Bolsonaro? Não vou fazer contrário contra ninguém. Eu nunca fui candidato contra os outros. Mas um tem que chegar no segundo Não, eu vou ser turno. candidato contra o Lula. Tá aí, claro como aquelas águas límpidas que a gente vê, né, em determinados lugares aí, Rafael. Caiado assumiu, eu sou oposição, sou candidato contra o Lula. Não tem a ver com outros candidatos. É coerente, né? Afinal de contas, ele sempre fez essa oposição, sempre defendeu bandeiras antagônicas ao que pensa Luiz Inácio Lula da Silva. Aliás, o governo de Lula hoje
praticamente não existe, né? A gente não vê liderança no presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, diferente de quando ele foi presidente da primeira vez, da segunda vez. Esse Lula de hoje é uma decepção até mesmo para os seus eleitores. É porque Lula já foi o que foi, já foi Lulinha, paz e amor, e a gente sabe que uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Mas vou deixar para você, telespectador, participar. Você assistiu a esse programa exibido pela TV Cultura na noite de ontem? A gente vai pegar trechos para a gente ir discutindo ao longo do programa. E vamos reprisar também, a TV Brasil Central vai reprisar hoje, às 10h30 da noite, essa entrevista que Caiado concedeu ao programa Roda Viva na noite de ontem. Então você, se não viu ontem, vai ver hoje. E me parece também que amanhã vai haver outra reprise também no mesmo horário, e eu confirmo para você daqui a pouco. Vale a pena você assistir, porque lá estavam jornalistas de vários veículos de comunicação, e veículos de comunicação, tanto quanto jornalistas, sem querer, né, desagradar a ninguém, mas jornalistas que estavam ali fazendo perguntas que queriam fazer e tinham prazer em fazer essas perguntas. Então você vai conferir tudo, trechos agora, às 10h30 da noite, o programa na íntegra, e amanhã também, 10h30 da noite. Tá bom? Só um detalhe. Sim. Uma sugestão aqui, né, para os amigos, parceiros da TV Cultura, chamem jornalistas de Goiás para fazer entrevista quando o governador é do nosso estado. Por que não? Não é verdade? Eu acho que eu tenho a resposta, mas eu vou preferir guardar. Tá bom. Tá bom? Você, telespectador, é nosso convidado. Nosso WhatsApp sempre à sua disposição para você mandar a sua pergunta, a sua resposta, para você mandar a sua avaliação sobre o programa de ontem. Nosso WhatsApp 98200-3223. 98200-3223. Lembrando que esse programa é resultado de uma parceria entre a TV Assembleia Legislativa e a TV Brasil Central. As duas emissoras transmitindo juntas, no mesmo horário, claro, o mesmo programa. A gente volta rapidinho. Muito bem, já estamos de volta então. Não se esqueça, daqui a pouquinho a gente vai conferir mais declarações de Ronaldo Caiado concedidas ontem ao programa Roda Viva da TV Cultura, que está repercutindo, né, Rafael? Porque a presença de Caiado, e como ele próprio disse durante a entrevista, num programa de alcance nacional e tão tradicional como o da TV Cultura, ele sempre repercute, né? E já se pode sentir aqui, ali, lá, de norte a sul do país, essa repercussão da entrevista. Repercussão grande, até porque o governador Ronaldo Caiado, ele marca posições, né? Tem muito tempo que ele foi o primeiro a dizer: eu sou o candidato à presidência da República. E quando ele era senador, ele dizia o seguinte: olha, eu serei candidato ao governo de Goiás. Então, a carreira política de Ronaldo Caiado é marcada por essa coerência, por essa firmeza nas posições. Verdade. Desde 1986, ele se posicionou contra aquilo que já começava a ser o embrião do Partido dos Trabalhadores, do PT. Em 89, ele concorreu à presidência da República contra Lula, inclusive. E lá travou alguns debates até que Lula o provocou, e hoje Lula é obrigado a ver que Caiado não esqueceu. Caiado quer realmente ser presidente e contra Lula, porque naquela ocasião não foi Lula quem ganhou, foi Fernando Collor, né, que ganhou, mas Lula disputou até o fim. Vamos lá, falar de direito econômico. Está aqui o Yuri Castro, que é subprocurador da Assembleia Legislativa de Goiás, e também vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Doutor Yuri, conta para a gente por que esse congresso, de onde veio a ideia e qual o foco. Paulo, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, boa noite a todas e a todos que estão nos assistindo. Paulo, Goiás, ele precisa começar a ser palco das grandes discussões que estão sendo debatidas no nosso país e também no mundo. O direito econômico, a gente sempre observa as temáticas sendo tratadas no eixo Brasília, Rio, São Paulo. E o que é que nós estamos tentando plantar, né, semear no estado de Goiás? Que nós estamos preparados também para receber os maiores palestrantes, as maiores autoridades em diversos assuntos, para discutir uma temática que está impactando a sociedade como um todo. Nós estamos aí hoje discutindo impactos de Big Techs, os nossos dados, a proteção de dados, qual é
o efeito econômico que se tem a partir de uma concentração de atos econômicos, de grandes potências econômicas, e isso reflete no nosso consumo, reflete no nosso preço, reflete, obviamente, até na política pública financeira para que o Estado tenha condições de direcionar de forma assertiva o seu recurso público. Então, nós vamos tratar de orçamento público, de transparência, de infraestrutura, de criptomoeda e sistemas de justiça. São vários temas que estão sendo debatidos no mundo e agora, a partir do dia 12 de junho, a partir da próxima quinta-feira, começará a ser debatido aqui no estado de Goiás. Está na pauta a discussão, por exemplo, da própria ação do STF, já que teremos aqui 2 ministros do STF. Está na pauta, por exemplo, a discussão sobre como o STF tem conduzido esses julgamentos tão polêmicos. Isso será discutido no Congresso? O Congresso ele irá abordar todas as temáticas do dia. Obviamente, não trataremos das matérias que estão sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, até para que a gente não tenha. Em tese, os senhores do jurídico dizem que não se discute nada em tese, né? Isso. Então, nós vamos tratar objetivamente de todos os temas, de forma transparente, de forma muito ampla, mas, obviamente, sem analisar os casos específicos que estarão em julgamento pela Suprema Corte nos próximos dias. Tá bem. Qual o tema que o senhor considera que seja, para a maior parte da população, qual seria o tema que mais agradaria uma discussão para essa pessoa? Lembrando que, além da realização do evento, que vai ser lá na Assembleia Legislativa, esse evento não vai ser restrito apenas aos presentes. Nós, da TV Assembleia Legislativa, também iremos transmitir, né, Rafael, ao vivo. Sim, faremos uma cobertura de Copa do Mundo, né, de maneira ininterrupta, de todas as palestras, de todos os debates, de todas as discussões. Vale muito a pena acessar o YouTube da TV Brasil Central, que também pode entrar em parceria conosco, e também da TV Assembleia Legislativa. Vale muito a pena. Eu estou muito curioso, Paulo, para saber do doutor Yuri. Sim. Como que os ministros aceitaram esse convite, já que a agenda deles é muito concorrida. E o STF está no olho do furacão. Sim. Como que isso se deu? Consegui trazer esses dois logo juntos ainda, Toffoli e Gilmar Mendes. Eu quero até agradecer publicamente ao meu professor também, Carlos Vinícius, que é promotor de justiça, que teve uma participação muito direta para que tanto o ministro Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli, também para que o Procurador-Geral da República se fizessem presentes, né? Que eles estejam presentes com a gente nessas temáticas que serão discutidas. Mas é justamente por isso. O Estado de Goiás ele tem tomado um protagonismo em relação a todas as discussões. Como você alertou antes, nós temos, inclusive, o nosso governador do Estado, que é candidato à presidência da República. E isso faz com que o Estado de Goiás demonstre para o país e para o mundo que aqui também é centro de discussão, não apenas local, é centro de discussão nacional. Nós vamos falar de segurança jurídica, nós vamos falar de democracia, nós vamos falar de inteligência artificial, iremos tratar, como eu disse, de orçamento, vamos tratar de dados digitais nas investigações criminais, vamos falar sobre emendas, sobre orçamento público. São mais de 60 palestrantes de forma totalmente gratuita para você, cidadão do nosso estado de Goiás. E nós estamos felizes e muito ansiosos para receber todas e todos com o máximo de carinho, com o máximo de atenção. Mas aquela pergunta que eu fiz passa pelo que o senhor disse agora há pouco, mas queria saber, para o gosto popular, popular eu digo não popular, eu digo popular, da maioria da massa, qual o assunto que o senhor acha que se uma pessoa tivesse que escolher apenas uma dessas palestras, qual seria aquela que está assim no anseio da população? Bom, pensando o direito de forma moderna, de forma tecnológica, eu acredito que a pauta do dia será inteligência artificial e o impacto disso nas relações econômicas, nas relações jurídicas. Mas nós também temos as criptomoedas e o impacto disso no sistema de justiça. Como o sistema de justiça hoje está preparado para, por exemplo, coibir lavagem de dinheiro por meio da tecnologia. Esse tema será tratado. E será tratado como? Por um juiz, com desembargadores federais, com polícia civil, agentes da Polícia Federal, superintendência da Polícia Federal, ou seja, nós conseguimos reunir todas as profissões em um congresso para que cada uma
traga a sua experiência, a sua expertise para entregar à população um novo modelo de debate jurídico no estado de Goiás e que, obviamente, irá repercutir tanto a nível nacional e também internacionalmente. São 2 dias, né, de evento. Quinta e sexta. Isso mesmo, Quinta e sexta, pela manhã e à tarde. isso Não mesmo. é isso? O presidente Bruno já confirmou ao senhor que na quinta pela manhã não haverá sessão ou haverá sessão normal? O presidente Bruno, eu costumo dizer que ele é um ser incansável. Então, está mantida a sessão do Poder Legislativo, mas obviamente não haverá nenhum tipo de conflito em relação às agendas do Poder Legislativo. Tá bem, nós da TV, eu digo nós porque a gente faz parte das duas, né, Rafael? Da Brasil Sim. Central, embora não sejamos servidores da Brasil Central, e da TV Assembleia. Então, o que a gente imagina é o seguinte, caso a Assembleia Legislativa mantenha a realização da sessão, que às quintas-feiras é pela manhã, na TV aberta, na parte da tarde, a gente vai começar a fazer essa cobertura ao vivo também pela TV aberta, né? Na quinta Sim, e na sexta. Exatamente, exatamente. Hoje os canais do YouTube, né, permitem que a gente faça 2 transmissões simultâneas, então a gente vai fazer toda a cobertura. Até mais, né? Até mais. Tanto da sessão quanto desse congresso, né, que promete muito, que promete demais. Talvez é o evento do ano no que diz respeito ao direito, viu, Paulo? Porque Eu acho que mais do que do ano, viu, Rafael? Vai ser difícil aparecer um outro desse exatamente. tipo. Talvez Parabéns, aqui em hein, Goiás, Obrigado. aqui em Goiás, o maior evento de todos os tempos. Temas polêmicos serão tratados, temas palpitantes, né? Podem vir à tona, como essas discussões aí do conflito entre os poderes, quais são as atribuições do Congresso Nacional, do STF, do Poder Executivo. Vocês vão tocar nessa ferida ou não? Com certeza, Rafael. O Congresso, ele justamente tem como objetivo tocar as feridas mais profundas da sociedade como um todo. É assim que a gente vai conseguir evoluir. Evoluir como Estado, evoluir como instituições. E realmente, Rafael, realmente, Paulo, nós já podemos comemorar. É o maior congresso já realizado no estado de Goiás. Nós já estamos com mais de 2.000 pessoas confirmadas. Todos os auditórios preenchidos e que serão, obviamente, estarão lotados. Todos pensados. Eu até fiz um vídeo brincando. Nós juntamos a equipe de manutenção, nós pintamos todos os detalhes. Não haverá nenhum risco no auditório, porque nós estamos realmente ocupados em receber a população do nosso estado da melhor forma possível. É tapete vermelho para você, as inscrições estão encerradas e nós estamos ansiosos, aguardando cada um de vocês a partir do dia 12 de junho. Tá bem, né? Sucesso garantido já. A população, as pessoas que forem até o auditório, elas poderão fazer perguntas, ou essas perguntas, essa troca de perguntas e respostas, palestras, será restrita apenas entre... Eu vou ler aqui, por exemplo, a primeira palestra que vai dar início ao evento é o controle preventivo de convencionalidade pelo Poder Legislativo. O que é isso? E traduz esse juridiquês para a gente. É justamente essa pauta que o Rafael pontuou. São os mecanismos de controle que o Estado tem para que uma instituição fiscalize os atos da outra. Então, nada mais, nada menos, nós estamos demonstrando a importância que o Poder Legislativo tem sempre para fazer o contrapeso em relação às tomadas de decisões dos outros órgãos. Então, o Poder Legislativo ele exerce também um poder, vamos dizer assim, um poder de polícia, um poder fiscalizador, um poder de proteção também em relação às temáticas que envolvem o interesse público. Tá bem, essa primeira discussão, esse primeiro painel, todos os painéis terão o presidente da mesa, palestrante e debatedores. Confere? Todos os painéis terão essa estrutura. E para começar esse primeiro debate, a presidente da mesa será Fabiana Lemes Zanaloa, é isso? Isso mesmo. Zanaloa do Prado, subprocuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás. Palestrante Fernanda Busanello Ferreira, professora da UFG, e debatedores Heriberto Francisco Bevilacqua Marim, professor da UFG, Jéssica Tragueto Silva, professora também da UFG, Daniel Albuquerque de Abreu, que é doutor e mestre pela UFG, e Helder Valim, que é presidente e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, aqui do Estado de Goiás. Todos os painéis terão essa estrutura. E as pessoas, a discussão ficará restrita a eles, no palco. Isso, Paulo, como os temas nós teremos mais ou menos
45 minutos até 1 hora no máximo para debate em cada painel. Os debates, eles ficarão restritos à mesa, mas nada impede que, eventualmente, um palestrante, um presidente de mesa, oportunize um questionamento aos presentes. Isso, em regra, acontece. Tá bem, e lembrando, só pegando essa estrutura aqui, o último painel será esse, painel 4, depois terá o painel 5 e no painel 6 é que aparece aqui o Gilmar Mendes. Vamos lá, no painel 4 do segundo dia, o tema será Sistema de Justiça e Democracia. Confere? Palestrante Dias Toffoli, ministro do STF, e participação Luiz Cláudio Veiga Braga, que é desembargador, presidente do TRE aqui em Goiás, Ana Carolina Ribeiro, presidente da Comissão da Mulher Advogada, Leandro Crispim, desembargador, presidente do TJ do Estado de Goiás, Jerônimo Pedro Vilas Boas, desembargador também do TJ, e Juliano Taveira Bernardes, juiz federal. E lá no último painel, que vai ser o número 6, é isso, me parece? É o painel 6? Não, é o 5 ainda. Vai ter a participação do Gilmar Mendes. Então, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, eles participarão no segundo e último dia. É isso. Sim, tanto o ministro Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli e também o Procurador-Geral da República estarão no último dia, que será no dia 13. E eu espero que a gente traga essa discussão para o Estado de Goiás, que a gente observe que há um mercado em discussão. Um exemplo, nós teremos um painel, Paulo, formado só pelo CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que tem como papel institucional justamente zelar para que não haja uma concentração econômica em determinados atos que acabem impactando a vida da nossa população, de nós consumidores em geral. Nós teremos painel integrado pela USP e pela UFG e assim serão tratados e definidos toda a discussão durante os 2 dias. O foco principal vai ser, como o próprio nome diz, a questão econômica, né? A questão da economia, mas outros assuntos virão à tona também. Com certeza, Rafael. A ideia do Congresso é realmente tratar os assuntos que hoje estão na pauta do dia, que envolvem essa relação entre Estado e economia. A partir disso, ao final do Congresso, nós iremos realizar um relatório com todas as temáticas e encaminharemos às autoridades competentes, ao presidente do Poder Legislativo, deputado estadual Bruno Peixoto, ao governador do Estado, para que dali eventualmente surja alguma política pública econômica para o nosso Estado. Interessante, quer dizer, haverá uma possibilidade, pelo menos, bastante grande de que essa discussão toda aí tenha andamento, tenha sequência, né, para trazer alguma coisa nova nas coisas públicas. É mais ou menos isso. Essa é a ideia do Congresso e nós também passamos a vivenciar essa tentativa que hoje se concretiza da realização do Congresso a partir da experiência do Fórum de Lisboa, que todos os anos acontecem em Portugal. Há realmente uma romaria de pessoas que se deslocam, de profissionais brasileiros do mundo todo, para discutir as temáticas internacionalmente, que são discutidas mundo afora, o direito e as relações, os impactos que isso acaba gerando nas nossas relações sociais. E nós estamos trazendo essa ideia, né, a ideia do Fórum de Lisboa, para começarmos a discutir também aqui no estado de Goiás. Vai ter uma periodicidade esses eventos? Vai ser anual, vai ser semestral ou vai parar por aqui? Rafael, eu estou muito feliz com a postura e o abraço que o presidente Bruno Peixoto nos deu em relação à matéria acadêmica. Hoje mesmo estava conversando com ele e ele me garantiu que nós teremos todo o espaço institucional possível para que a gente faça com que o Poder Legislativo seja realmente palco para discutir tudo aquilo que seja necessário e que de fato impacte a vida da população goiana. Então, será o primeiro de muitos que virão por aí. Interessante, né? Quer dizer, a discussão lá dentro do parlamento, mas ao lado do parlamento também é esse tipo de discussão que é importantíssima, né? O senhor tem expectativa de participação de deputados? Como é que isso ficou acertado? Com certeza, nós teremos deputados que participarão de alguns painéis, a exemplo do deputado Virmontes Cruvinel, a exemplo da deputada Bia, do deputado Cairo Salim e assim sucessivamente. Tem um painel que nós pensamos ele, Paulo, de forma muito especial, que é o painel que será integrado apenas por mulheres.
Então, nós teremos como presidente a vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, desembargadora Iara, com a participação da professora Marilda de Paula Silveira, que tem levado grandes discussões a nível nacional sobre a perspectiva feminina na justiça, sobre os direitos políticos das mulheres, a nossa procuradora-geral, doutora Andréia, e várias outras mulheres que integrarão essa mesa para discutir direitos, deveres, obrigações e perspectivas das mulheres em relação ao poder, em relação às temáticas econômicas, em relação aos espaços que a elas, obviamente, são tão necessários. Tá bem. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Porque nós temos mais a falar sobre a Assembleia, mas em outra reportagem, que é uma coisa de grande utilidade pública também. Mas é também de utilidade pública esse congresso, né, que vai acontecer lá. Eu só tenho uma palavra, Paulo e Rafael, para resumir este evento, que é a gratidão. Eu estou muito feliz por todo o empenho que os servidores da Assembleia Legislativa acabaram tomando e nos dando em relação a este projeto. O Rafael, que está aqui presente, nos ajudou demais, Paulo, em relação à participação de 6 intérpretes que acompanharão todo o evento para que faça com que... Intérprete de Libras, né? De Libras. Da linguagem brasileira de sinais. Aquelas pessoas que ficam no cantinho da tela traduzindo, né, para os surdos, né, o que é que está sendo dito naquele momento. Porque nós estamos também com essa preocupação. Aliás, me permite, então, agradecer ao Mauro e ao Gabriel também, Sim. que são intérpretes de Libras da Assembleia Legislativa e que gentilmente estão colaborando também. Sem dúvida. E outros órgãos também do Estado que cederam, né? Sim, quero agradecer aqui publicamente a nossa secretária de Educação, a Fátima Gavioli, que nos ajudou com relação a esses servidores que estarão presentes, transformando este grande evento em um projeto extremamente inclusivo para todos. Legal. Justamente por entender, né, que esse projeto é importantíssimo. Eu quero desejar boa sorte para o senhor, para todos os organizadores, para todo mundo lá dentro da Assembleia, os palestrantes que virão, as pessoas que participarão. E parabenizar todos, né, porque desse desempenho deles, do senhor comandado pelo senhor, que é o grande idealizador desse encontro, que a gente vai poder crescer um pouco, abrir um pouco mais a cabeça, né, das pessoas no sentido de discutir de uma forma focada tudo que acontece dentro do direito, da economia e das nossas vidas de uma forma geral. Parabéns ao senhor. Muito obrigado mais uma vez. Esperamos todos vocês nos dias 12 e 13 de junho com a gente. Tá bom, só que não tem mais reserva, né, de vagas, né? Acabou. As inscrições para nos acompanhar de forma presencial, elas estão encerradas. Mas os senhores podem nos acompanhar pelo Deputados Aqui e também pela TBC, tá? Isso, e pela TV Assembleia também. Pela TV Assembleia. E pelo YouTube também, da TV Assembleia. Isso mesmo. Não vai faltar forma de as pessoas assistirem. Não tem desculpa. Não Quem tem quiser desculpa. assistir, temos vários meios. Verdade. E obrigado mais uma vez, boa noite para o senhor, sucesso para todo mundo. Mas vamos falar de outro evento também que está ligado à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que é uma campanha mais do que necessária, que é a questão da doação de sangue. E sempre que vai chegando o período de férias, esses institutos que recebem, como o Hemocentro, por exemplo, que recebe doação de sangue, eles fazem campanhas, mas isso tem que ser diariamente praticamente, porque infelizmente, por conta de falta de atenção, as pessoas continuam se envolvendo em acidentes, muitas pessoas, principalmente de trânsito. Então, doação de sangue. Atenção, amanhã, dia 11 de junho, das 7h30 da manhã até as 16 horas, 4 horas da tarde, no estacionamento da Assembleia Legislativa, uma unidade móvel de coleta estará disponível para atender não apenas os servidores, mas o público externo. Você que está assistindo a gente, por exemplo, é doador, você pode se dirigir até lá. Você vai ver de que forma você pode participar vendo esta reportagem. Vamos ver. Sabia que a cada doação de sangue você pode salvar até 4 pessoas? Doar é rápido, seguro e indolor. Em poucos minutos, você pode fazer a diferença na vida de alguém com um gesto simples e com um impacto imensurável. E é pensando nisso que a Assembleia Legislativa promove na próxima quarta-feira, dia 11 de junho, das 8 da manhã às 4 da tarde, aqui mesmo no estacionamento da Lego, uma ação voltada para servidores, visitantes e quem puder e quiser doar.
e fazer parte dessa corrente do bem. Esse é o mecanismo que a Diretoria de Saúde, a Assembleia Legislativa encontrou para extrapolar aí suas funções e trazer ainda mais benefícios para a comunidade. Isso demonstra que sempre a Assembleia Legislativa tem a capacidade de ação e atuação em esferas, trazendo sempre o melhor para toda a comunidade. E ao longo desse mês, a campanha Junho Vermelho acontece em todo o país e tem como principal objetivo chamar a atenção da população para a doação de sangue de forma regular. E essa ação aqui na Assembleia Legislativa só ganha força se você participar com a gente. O diretor de saúde da Alego explica como será essa ação aqui na Casa de Leis. Serão realizadas as coletas de sangue dos colaboradores da Assembleia e também daquelas pessoas que quiserem participar junto conosco, com a finalidade de nós suprirmos as demandas das estruturas de saúde. A diretora de captação e atendimento ao doador do Hemocentro explica quem pode doar. Basta pelo menos você ter no mínimo 50 quilos, ter idade entre 16 a 69 anos, lembrando que menores de 18 anos é preciso ter uma autorização dos pais ou responsáveis. Também é importante que aqueles acima de 60 anos já sejam doador de sangue. Também é necessário você estar alimentado, ou seja, doação de sangue não pode ser feita em jejum, tá bom? E também ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, tá? E trazer o seu documento com foto e se sentir bem, se sentir saudável. Dainara ainda reforça que todo tipo sanguíneo é importante. O seu sangue, independente de qual tipo sanguíneo ele é significativo, importante e essencial para manter a vida de alguém. Você pode ir nessa coleta de sangue que vai acontecer amanhã, então, a partir das 7h30 da manhã e até as 4 da tarde, ali no estacionamento da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que fica no Parque Los Angeles, ali pertinho do Paço Municipal da Prefeitura de Goiânia. O dia todo você pode doar. Falando em Assembleia, claro que com tantos motivos para comemorar, é preciso ter uma festa. E mais uma vez, nós vamos ter a festa junina, o Arraiá da Alego, que foi lançado agora, hoje de manhã, e vai acontecer nos dias 25 e 26, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, onde a gente está nesse momento, nesse estúdio, que fica no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Já pensou, senhor Rafael? Comidinhas? Nós estivemos lá na solenidade de abertura, feita pelo presidente Bruno Peixoto, né? E o pessoal saiu feliz com pamonha, com curau, aquela coisa toda. Paulo, e não tem comida melhor não, né, Paulo, do que pamonha, do que um arroz carreteiro, do que um piqui, né? Afinal de contas, a gente tem que dar cara de Goiás também para a festa. Então, vai ser um evento maravilhoso, com grandes shows, né? Com grandes espetáculos. Vai ser bom demais. O presidente já anunciou alguns nomes, né? Rio Negro e Solimões, por exemplo, quem não gosta, né? Uma dupla maravilhosa, né? Quem gosta de música sertaneja, dessa nova música sertaneja, adora Rio Negro e Solimões, até pelo espírito deles, que é muito brincalhão, aquela coisa toda. Sim. Mas vai ter quadrilha, vai ter show, vai ter tudo, comida típica, etc, etc. O presidente Bruno Peixoto fez um anúncio hoje de manhã e a gente traz para você. Você não sabe amar. A animação tomou conta do saguão da Assembleia Legislativa. Uma das festas mais aguardadas pelos goianienses está pertinho de acontecer. É o Arraiá da Alego 2025. Cilei disse que não vai perder de jeito nenhum. Essa é uma grande festa democrática da Casa do Povo, com música, comida boa, é a melhor época do ano, então a expectativa é a melhor. Milho cozido, bolo de fubá, canjica, arroz carreteiro, de dar água na boca e muita música foram apenas um gostinho do que vem por aí. A tradicional festa junina do Parlamento Goiano foi lançada oficialmente pelo presidente Bruno Peixoto e será realizada nos dias 25 e 26 deste mês no Oscar Niemeyer. Eu convido a toda a população para participar conosco do Arraiá da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Arraiá da Alego, dia 25 e 26 do mês de junho deste mês, a partir das 17 horas, no Oscar Niemeyer. Lembrando que o nosso Arraiá vai até a meia-noite, então vamos iniciar às 17 horas
com várias atrações. Tudo feito com muito carinho e com muito amor para vocês. No ano passado, cerca de 10 mil pessoas participaram do evento nos 2 dias de festa. Este ano, o Arraiá da Lego promete ser uma das maiores edições. 15 mil pessoas são esperadas. A Assembleia abriu definitivamente as portas para a população do estado de Goiás. Essa gestão inovadora do presidente Bruno Peixoto vem trazer também alegria, trazer festa, uma oportunidade para que o povo goianiense, venha confraternizar com a família. Parabéns a todos envolvidos, vai ser uma grande festa. Esperando todos vocês aí que possam participar junto com a gente. A festa junina contará com comidas típicas, quadrilhas, shows, além de atrações especiais. O evento está sendo realizado com o apoio de diversas parcerias, entre elas FEComércio, Prefeitura de Goiânia, deputados e diretores da Alego. Mais uma vez, o nosso presidente Bruno Peixoto sai na frente. Parabéns, deputado Bruno Peixoto, parabéns a toda a mesa diretora por essa festa maravilhosa. Durante os 2 dias de festa, o Arraiá da Alego traz artistas de renome nacional. Entre eles, Rio Negro e Solimões, Nayara Azevedo e Guilherme Santiago. E a programação não para por aí. Quem gosta de música eletrônica também vai poder curtir a festança, ao som do DJ Jiraiuai, MC Jacaré e DJ Tubas. Estou muito ansioso para fazer parte aí desse arraiá. Espero ver todo mundo lá e vamos que vamos. É a primeira vez que eu vou tocar, então vai ser uma festa top, uma festa para toda a família. Vem comigo, meus bicos, que a treina vai acontecer. Este ano, os convites para a população serão retirados online no www.tiquetou.com/Arraiá da Lego 2025. Será um ingresso por CPF, a exemplo do que aconteceu na pecuária de Goiânia. E nós teremos também ingressos aqui no Parque Los Andes. Nós temos uma estrutura aqui montada para recepcioná-los e já fornecer o ingresso. Aqueles que não conseguirem fazer de maneira remota. O objetivo principal da festa é valorizar a cultura popular, fortalecer os laços entre os servidores, parlamentares e, claro, a sociedade goiana. Todos os dias eu vou participar e levar meu povo também, viu? Porque o trem vai ser bom. Nós que somos funcionários aqui da Lego, todos os anos a gente fica esperando essa festa, né? Que é imperdível e esse ano tá demais. Animada, Nádia Lippe, né? Tem nome de atriz famosa. Lembra da Nádia Lippe? Não é do seu tempo, né, Rafael? Paulo, só de nome. Só de nome. Era uma atriz da TV Tupi e que fez um baita no sucesso, uma moça bonita demais, né? E era exemplo, né, para a moçada da época. Muito Sim, bom. Paulo. E o evento, né? Bons tempos. O evento, né, da Assembleia Legislativa, dia 25 e dia 26, aqui no Centro Cultural Oscar Niemeyer, nessa esplanada toda bonita que a gente tem aqui, com certeza vai lotar, superlotar a expectativa, segundo o presidente, de 15 mil pessoas em cada dia, né? Eu acho até que supera os 15 mil, porque o apelo é muito grande, as atrações são incríveis. Com certeza vai lotar, vai ser um sucesso total. Com certeza. Sucesso, presidente, mais uma, hein? Mas, infelizmente, a vida não é feita só de boas notícias. A gente tem uma notícia triste aqui agora, Rafael. Pois é, Paulo. Morreu, infelizmente, o jornalista e ex-apresentador da TV, né? André Marques. Tive a oportunidade de trabalhar com ele e eu sou grato a todas as pessoas que me deram a oportunidade. E uma delas foi o André Marques, né? Eu trabalhei com ele quase 2 anos. Tratava-se de um guerreiro, de um grande profissional, de um amigo, né? Infelizmente, ele lutava contra uma depressão, contra um câncer de pulmão. Então, a gente deseja que a família seja confortada por Deus, né? E que todos nós, amigos, familiares, possamos superar essa dor, né? Sem dúvida, ele ficará nos nossos corações. Verdade. André, que fez um trabalho durante um longo tempo também com o Padre Jesus Flores. Sim. Ele tinha um jornal que era Argumento, o nome do jornal. Jornal Argumento. E tinha um programa de televisão também que se chamava Argumento. E ele também conseguiu ter uma televisão própria, né? Ele conseguiu ter uma televisão para chamar de sua e poder fazer uma programação também com base no jornalismo. Ele era um idealista, um sonhador e, menos mal, conseguiu realizar pelo menos esse sonho, conseguiu tornar realidade essa história de comandar um veículo de comunicação seu. André,
com Deus. Bem, vamos lá. Vamos voltar a um assunto que a gente abriu o programa, Rafael, com o qual a gente abriu o programa, que foi a participação na noite de ontem na TV Cultura do programa Roda Viva do governador Ronaldo Caiado. Ele foi entrevistado depois de algum tempo, ele que já tinha estado lá algumas vezes. Aliás, foi o segundo convidado lá atrás na história do Roda Viva, em 1986, quando ele ainda era, que era muita coisa, né? Ele era presidente da UDR, União Democrática Ruralista, e depois ele passou a ser político, né? Apesar que tudo na vida passa pela política, né? Ele já era político, nasceu político porque ele vem de uma família também tradicional dentro da área política. A gente abriu o programa pegando um trechozinho no qual ele fala sobre oposição ao presidente Lula. Por quê? Porque Caiado é pré-candidato nesse momento a presidente da República. Provocado sobre Lula e sobre a direita, como é que vai ficar dividida, ele deu esta resposta. Candidato Lula na reeleição e a direita fragmentada com várias candidaturas. Ótimo. Uma possibilidade é o senhor candidato e alguém indicado pelo Bolsonaro. Pode ser o Eduardo, o Flávio ou a Michele. Sim. Como o senhor vai fazer campanha contra esse candidato? Qual a diferença do Caiado com alguém da família Bolsonaro? Não vou fazer contrário contra ninguém. Eu nunca fui candidato contra os outros. Mas um tem que chegar no segundo turno. Não, eu vou ser candidato contra o Lula. Então, mas pensa... Porque, não, veja bem, esse colega, eu tenho 40 anos de vida pública. 40 anos. Você nunca me viu envolvido em bandalheira, em corrupção, em negociata, em propina. Eu faço política com espírito público, agora com coragem pessoal. Eu tenho. Mas vai coragem ser uma corrida, pessoal. Vai ser uma corrida para chegar no segundo turno. Eu vou me colocar como candidato, eu tenho as credenciais. Tá certo? Eu disse aqui, eu nunca fui candidato de barra de saia. Tá certo? Eu nunca fui. Eu fiz vestibular no Maracanã, tá certo? No sol quente, na arquibancada, competindo com 5 mil. Tá certo? A vida minha foi para o concurso público. Então, eu não sou candidato contra ninguém. O Bolsonaro, eu disse no início do debate, ele tem condição de lançar o candidato dele. Tá certo? Nós, como governadores, estamos vencendo nosso segundo mandato, temos direito de sermos candidatos. Tá certo? Cada um tem direito. Não tem essa coisa aí de... então quer dizer que você sair candidato, você tem que pedir bênção para A, para B, para C? Não. Você tem que defender o que você acredita, o que você é. Eu sou isso. Eu sou, não vou votar nele, tudo bem. Eu resolvo a vida. Eu conheço os dois lados da moeda. Já ganhei, já perdi. Governador. Agora, a vida, você tem que ter condições de poder disputar com conteúdo, com credibilidade moral, para falar que você não é preposto de ninguém, que você não é porta-voz de terceiros. Tá certo? Essa é a realidade. Aí, Caiado é sempre muito claro, muito direto no que ele pensa, né? E quando ele diz que não quer ser preposto de ninguém, ele mostra mais uma vez que ele não aceita rédeas. E ao dizer isso, pode ser entendido também, Rafael, como que de repente a turma de Bolsonaro possa querer colocar rédeas nele. Como é que você interpreta isso? Paulo, eu acredito que o adversário da direita é Lula. O adversário da direita é o PT, né? E ele foi muito claro. O primeiro turno, lançam-se várias candidaturas. No segundo turno, a direita se une contra Luiz Inácio Lula da Silva e também contra o PT. Ronaldo Caiado pode sim ser um candidato competitivo, principalmente com a bandeira da segurança pública. O Nordeste, por exemplo, clama pela segurança pública. O Rio de Janeiro, São Paulo, clamam pela segurança pública, Paulo. Porque é terrível você andar numa rua e daqui a pouco, em 30 segundos, você ser assaltado. Por quê? A bandidagem tomou conta, as facções criminosas tomaram conta do Brasil. E Caiado representa essa esperança de acabar com essa baderna no país. E ele foi muito claro em vários momentos, né, do programa, dizendo exatamente isso. E a gente vai conferir mais um trechozinho, porque Caiado, como a gente disse, voltou ao programa quase 40 anos, né, depois da primeira participação. E ele falou, por exemplo, primeiro ele fez críticas ao governo federal, que é óbvio, tanto quanto o governo federal e Lula fazem crítica a Caiado e à direita, ele também tem o direito de fazer crítica à esquerda e ao PT e ao governo federal.
mas ele colocou o agronegócio como uma de suas principais bandeiras. Essa entrevista repercutiu no cenário político e a Danusa Azevedo, juntamente com o cinegrafista Oluete Machado, trazem um pouco dessa repercussão. Vamos ver. A roda de debates mais conhecida do país recebeu ao centro o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Na ocasião, um dos principais temas discutidos por ele foi a anistia aos condenados do 8 de janeiro. Eu, presidente da República, com a prerrogativa que a Constituição me dá, eu assinarei o ato de anistia imediatamente. O primeiro ato meu será exatamente isso. Quer dizer, a partir de agora, vamos cuidar da educação, da segurança, que o Brasil está tomado pelas facções, bandido hoje ocupando o país inteiro, vamos cuidar da saúde do nosso país, vamos cuidar das pessoas que estão na condição de pobreza, extrema pobreza, vamos cortar juros, vamos botar o pessoal para trabalhar. Então, quer dizer, essa tese não dá mais. Ninguém suporta mais isso. As pessoas estão lá 2 anos e 6 meses, tá certo? E até hoje, o que está sendo resolvido? Nada. O que é que se discute no Brasil? Nada. Você não discute mais nada. Você não vê o parlamento reunir mais. Quais são as matérias relevantes votadas? Outra temática amplamente debatida foram as emendas parlamentares, que, segundo ele, devem diminuir caso chegue à presidência da República. O problema de emenda voltar para trás, meu amigo, certo? É simplesmente ela ficar onde ela deve ficar. Ela não tem que voltar para lugar algum, ela tem que ter a origem correta aonde ela deve estar. Ela deve estar para cumprir um plano de governo de um presidente ou não? Então, mas a visão que a gente tem no Congresso é que o Congresso fala, bom, as emendas estão ali ao serviço do meu seduto. Essas coisas elas não podem ser negociadas a ponto de causar constrangimento a um presidente da República. Você não pode ser figurativo. No combate à criminalidade institucionalizada, o governador de Goiás também foi incisivo. O crime não está restrito apenas aos faccionados. O crime está invadindo os poderes da República. Governador. Tá certo? Bom, essa é a grande verdade. O crime hoje está invadindo as autoridades. A pessoa não tem 2 coisas: coragem de enfrentar o crime e conivência com o crime. Certo? Diga aí, e depois vem dar uma de defensor de direitos humanos. Não tem defensor de direito humano algum. Aquele ali está defendendo a propina que está lastrando cada vez mais para calar essas pessoas. Segundo o Caiado, a participação foi uma oportunidade de falar do cenário político a nível nacional. O fato de a gente poder aqui colocar as ideias, as pessoas poderem ver com mais tempo, tá certo? É um programa de 1 hora. Então, com isso, você passa a ter a oportunidade de esclarecer sobre suas posições, dizer quais são os pontos que você avançou na política, dizer que não é apenas no achismo, mas naquilo que você também pôde implantar como programa de governo no Estado. A experiência que acumulo de 6 mandatos no Congresso Nacional. Esta é a 5ª vez que Ronaldo Caiado participa como convidado do Roda Viva. A primeira aconteceu em 1986, quando ele se tornou um dos primeiros convidados do programa, que completa 40 anos de existência em 2026. Ele faz parte realmente da história da televisão, do jornalismo brasileiro. O próprio governador Caiado é um veterano já de Roda Viva, já veio muitas edições, veio desde o início do programa, tem entrevistas dele nos anos 1980. Então, acho que tem isso também de interessante. O acervo do Roda permite acompanhar a história da política brasileira, a evolução de algumas lideranças, de alguns personagens. Os jornalistas assistem o Roda Viva e reproduzem no dia seguinte, ou mesmo hoje nas redes sociais, reproduzem muitas das entrevistas que a gente tem aqui. Verdade, né? Repercute no Brasil inteiro, lá fora também. Mas é um programa visto por todo o Brasil, seja lá se você concorda com o que vai dizer o entrevistado ou não, mas as pessoas querem ouvir, porque lá se dá essa oportunidade da boa entrevista, né, Rafael? Aquela que cutuca mesmo, que vai em cima e extrai do entrevistado aquilo que ele realmente é. Sim, sem dúvida. Esse é o papel do jornalista, né? Fazer perguntas
para extrair o máximo dos convidados, e a gente vive isso também, especialmente no jornalismo político. O Roda Viva é uma bandeira da televisão brasileira, o programa de entrevista mais famoso, né, mais importante, que tem grande credibilidade. E chegou na época daquilo que eles chamam de ditadura militar, que era muito mais difícil. E usou o nome, inclusive, de um programa, de uma música do Chico Buarque, né, Roda Viva. É uma coisa que na época era muito emblemática também, a música foi muito emblemática. Mas eu chamei aquela hora a matéria que foi feita pela Danusa Azevedo e pelo Oluete Machado. Só que eu troquei as laudas, né, e chamei a da Isabela. Mas agora sim você vai ver a da Danusa repercutindo, inclusive, lá na Assembleia Legislativa. Vamos ver. O ano era 1986. Ronaldo Caiado foi o segundo entrevistado da história do Roda Viva. Na época, ele era dirigente da União Democrática Ruralista, entidade que até hoje defende os interesses dos produtores rurais. O médico já despontava como político e concorreria nos anos seguintes ao cargo de presidente do Brasil. Ainda dizendo que está cortado todo o crédito para a pecuária nesse país. Ora, meu senhor, não é por aí que se resolve o problema. É se estimulando, é aumentando subsídios e é fazendo uma política condizente que realmente nós vamos poder suprir as necessidades desse país. Atualmente, quase 40 anos depois, Caiado é governador do estado de Goiás e anunciou que vai disputar novamente a presidência nas eleições do ano que vem. O agro continua sendo uma das principais bandeiras do político. Em uma nova entrevista no programa da TV Cultura, em São Paulo, Caiado criticou o governo federal e destacou que a postura do presidente Lula é a principal motivação para a separação do governo federal do segmento do agronegócio. Nós hoje produzimos 330 milhões de toneladas de grãos. Como é que você pode imaginar que uma classe como essa pode ter alguma ligação com o PT e com o presidente Lula, sendo que ele enaltece o MST e recebe o MST como autoridade, compõe comitiva do presidente da República, um movimento que durante a vida toda só fez pregar a desordem, a invasão, o crime, o sequestro, tá certo? Em propriedades privadas. A participação do governador no programa está repercutindo nos bastidores políticos. Na Assembleia Legislativa de Goiás, o deputado estadual Thales Barreto, líder do governo na casa, destaca que a entrevista deu ainda mais visibilidade às dificuldades que o agro vem enfrentando no Brasil. Onde ele sempre manteve o direito da propriedade, que sempre fez parte da origem dele, do agro. Então ele sabe hoje que o agro passa por um momento difícil, ele sabe que a insegurança em relação às propriedades de terra, os juros altos em relação a quem produz, a quem realmente equilibra a balança comercial do Brasil, seja na pecuária, seja na agricultura. Então o doutor Ronaldo ele é dessa origem, né? Mesmo sendo médico, mas é uma pessoa muito preparada. O deputado Amaury Ribeiro ressalta que a defesa do setor agropecuário sempre foi uma prioridade para o governador Ronaldo Caiado. Segundo ele, desde os tempos em que Caiado atuava como dirigente da UDR, como mostrou o programa Roda Viva, essa luta já era constante. Algumas das conquistas atuais do segmento, inclusive, são resultado direto desse histórico de atuação. Ninguém nesse país levantou tal bandeira quanto o nosso governador Ronaldo Caiado. Desde a época da UDR, ele foi um dos grandes líderes da UDR e combateu a invasão de terra, defendeu a propriedade particular. E se nós hoje temos direito e respaldo de ter uma escritura que nos garante um direito à não invasão, a defender o que é nosso, nós devemos ao governador Ronaldo Caiado. E não é de agora, né, Rafael? Essa luta dele é desde a década de 80. Já lá se vão 50 anos quase. Sim, Paulo. E dificilmente na história do Brasil a gente tem personagens, né, que não mudou, que não mudaram o pensamento, como o governador Ronaldo Caiado. Você vê ele falando, em 1986, as bandeiras são as mesmas. Quando era difícil defender a bandeira, por exemplo, da propriedade privada, muita gente queria
que o Estado, né, tomasse conta de todas as propriedades do Brasil, o que seria um absurdo, né? Se isso acontecesse naquela época, a gente seria hoje Cuba, a gente seria hoje Venezuela. Então essa luta ela foi importante. Um abraço para o Juscelino Peixoto, secretário de Esportes da Assembleia Legislativa, que nos acompanha. Um grande abraço para você, Juscelino. Abraço, Juscelino. Obrigado, viu? Obrigado pela companhia aí. Grande abraço para você. Vamos lá, telespectadores, também tem vez aqui. Vamos lá. Lucimar Souza de Melo mandou a seguinte opinião. Ô, Lucimar, sem querer, eu liguei para você, né? Fui pegar sua mensagem aqui, apertei o dedo no lugar errado e ligou para você. Me desculpe. Mas vamos lá. Ela diz o seguinte, sobre essa entrevista do Caiado, ela diz o seguinte, tem que tocar na ferida mesmo, Paulo. Parabéns pela coragem. Mais telespectadores, deixe-me ver aqui para a gente ganhar tempo. Boa noite, quem manda a mensagem é Valdivino. Caiado, exemplo de administrador e será um ótimo presidente da República, o nosso governador. O Brasil precisa de estadistas como ele. Vamos ver aqui quem é que mais mandou mensagem. É a correria braba. Tem um que mandou mensagem sobre o problema da cidade. A gente espera trazer aqui o prefeito Sandro Mabel para poder responder. E um pedindo aqui uma cópia de uma reportagem. Mas vamos lá. Pegar um outro trecho da fala de Caiado, que é sobre meio ambiente e facção. Tá bom, Azaf? Vamos colocar essa? Meio ambiente e facções é um outro assunto também que o Ronaldo Caiado tratou durante essa entrevista de ontem ao programa Roda Viva da TV Cultura. E esse programa vai ser exibido daqui a pouco, às 10h30 da noite, na íntegra, aqui pela TV Brasil Central, tá bom? Vamos lá, Caiado e facções. Muitos desmatamentos e foco de incêndios na Amazônia. Quem está fazendo? Quem? PCC e Comando Vermelho tomaram conta da Amazônia na totalidade. Comanda os garimpos, comanda todo o contrabando de madeira. Eles são os donos daquela região toda. Um funcionário da FUNAI para entrar lá tem que pedir autorização para o Comando Vermelho e para o PCC para entrar, hoje. 100% das derrubadas hoje é para contrabando de madeira, tudo das facções criminosas. As do México estão lá também e da Venezuela também estão lá. E de repente o Brasil não fala nada, acabou o assunto da Amazônia brasileira. Não acabou, está toda hora nos jornais. Não tem mais, agora cadê o produtor? O produtor rural já foram expulsos de lá, não tem produtor rural lá não. Ela só tem PCC e Comando Vermelho. Só isso. E o cidadão fica falando poesia. Ah, agora porque anistia, agora porque não sei o quê e tal. Sabe, fazendo cara de paisagem num país que está o território brasileiro. Cadê a soberania brasileira? Onde é que está? A soberania brasileira é o governo, né, Rafael? O governo federal. Né, que por mais que diga que está fazendo alguma coisa, a gente não vê resultado. E a gente diz isso em função do quadro real da história. Né? As facções tomando conta do Brasil. O Rio de Janeiro, por exemplo, é uma cidade sitiada. Tomando conta, eu vou ser breve. Alguém precisa sentar-se na cadeira de presidente da República, que hoje está vazia. Assim diz Caiado e assim diz muita gente, que você pode participar também e dar a sua opinião. E Caiado usou também durante o programa um exemplo da segurança que ele faz aqui no estado de Goiás. Vamos ver. O governo, eu tinha 1.073 jovens no socioeducativo. 1.076, guarda bem esse número. Tá bom? 650 presos, os outros 300 e tantos esperando vaga no socioeducativo. Tudo na prática do crime. Agora, deixa eu te dar um dado maior, para vocês saberem, que é importante para vocês saberem. Sabe quantas pessoas, jovens, hoje eu tenho no socioeducativo? 178. Não tem espaço para o crime. Ninguém vai reverenciar o crime. Ninguém vai estar subordinado ao crime. Ninguém está subordinado ao crime, né? E Caiado aproveitou bem esse espaço que lhe foi concedido, nacional, para passar o recado dele, principalmente nessa área da segurança, Rafael. Paulo, quando o governador Ronaldo Caiado assumiu o Estado, e ele dizia que queria resolver o problema da segurança pública, muita gente duvidou, porque parecia muito difícil, principalmente aquele entorno do Distrito Federal, em que cidades como Valparaíso eram as mais violentas do mundo. Era o paraíso da bandidagem. E ele resolveu. Então, quem toca a música,
Quem tem a caneta é o governante de plantão, que tem que dizer o seguinte, olha, quem manda é a polícia, não é bandido. Quem manda são as forças de segurança e não faccionados. Ronaldo, o Brasil precisa de alguém que tenha pulso firme hoje. Não pode relaxar, não pode achar que a bandidagem é poesia, Paulo. Verdade. E Caiado demonstra o tempo todo, tanto na gestão que ele faz aqui em Goiás, quanto nessa entrevista e em outras inúmeras que ele já concedeu, ele mostra esse pulso firme. É com isso que ele espera ter o trunfo para chegar à candidatura a presidente e chegar a presidente. Bora, Rafael, obrigado, boa noite. Bora, Paulo, boa noite, prazer estar com você mais uma vez. O dia todo juntos, né, Paulo? Pois é, bom demais. Obrigado, Rafael. Obrigado a você, telespectador. Um grande abraço, até amanhã. De um lado do Brasil, sobram organizações criminosas. Do outro, falta coordenação para combater o crime. Aqui, Derrite, quem comete crimes tem benefícios de mais e punição de menos. E a falta de solução para o problema acaba punindo todo mundo. É, Ciro. Ao contrário dos criminosos, quem está preso hoje são os brasileiros, que querem sua liberdade de volta.